Agora, então, dando continuidade ao custo de capital, nós vamos falar do custo médio ponderado de capital, o WACC. É importante entendermos, primeiramente, o que é a estrutura de capital da empresa. Então, relembrando a estrutura de capital da empresa, ela é composta por situações financeiras e econômicas, adquirida através dos elementos do balanço patrimonial, como também da DRE, onde elaboramos a análise da estrutura de capital, tá certo? E lá identificamos o total de recursos próprios, como também de recursos de terceiros, tá certo? Relembrando, é o que nós vimos, não é? Na análise de balanço, na análise da DRE, tá certo? Com aquele monte de fórmulas, tá bom? Bom, então, o total de recursos próprios ou de terceiros que financiam as necessidades de longo prazo da empresa é denominado capital, ou capital da empresa. Ou seja, a estrutura de capital de uma empresa são as fontes de financiamentos que esta tem e sejam estas fontes de capital próprio ou ainda de terceiros. A taxa de desconto adequada para descontar os fluxos de caixas de uma companhia deverá ser ponderada entre a parcela de capital próprio e de terceiros, dando origem ao custo médio ponderado de capital. Aí surge o WACC. Custo total de capital, então, reflete o custo médio ponderado das fontes de financiamento da empresa. Ou seja, pessoal, o custo médio nada mais é de que identificarmos quais são as fontes de recursos, sejam elas de terceiros ou de recursos próprios, e fazermos. Eu tinha o custo, somente o custo da ação, que era 18,36%, da ordinária 19,44%. Identificamos aqui, então, a média de todas estas fontes de financiamento. A gente ainda tem o custo marginal de capital. No meu eixo vertical, que é o meu eixo Y, tá? Eu tenho aqui a porcentagem em taxas, né? 10%, aqui 17%, 17,2%. Então, sempre em ordem crescente, ela vai estar sempre crescendo de baixo para cima, tá certo? Vai estar evoluindo. E no nosso eixo X, tá? Eu vou ter aí o valor em milhões, tá? Valor, né? O valor investido. Então, o que isso representa? O eixo X está mostrando para mim o quanto eu investi, tá? E ali as taxas do eixo Y mostram o quanto elas cresceram ou não, tá certo? Então, é uma maneira somente de representarmos o custo marginal destas ações. Então, se vocês olharem aqui claramente no nosso gráfico, a gente consegue ver, né, que essas ações, elas iniciam aqui com 17,4%, foi investido, o valor investido, 10, 20 milhões, né, aqui, mantém-se esse investimento, depois cresce um pouquinho e automaticamente ele tem como se fosse um break aí, né? Nos 18,4%, onde ele para. O risco dele é exatamente ao chegar aos 18,4%. Então, é uma taxa. Okay? Bom, as principais fontes de capital estrangeira, ou sendo uma fonte de empréstimos e financiamentos de uma moeda local. Então, eu tenho a origem, eu sei da onde vem isso. Tá? Aí é extremamente importante representar essa taxa mínima de remuneração aí para as minhas ações, certo? Logo, fazer a média ponderada dos custos de capital de uma empresa significa encontrar custos de capital total, determinando assim uma taxa mínima de atratividade econômica. Olha, tá aqui, taxa mínima de atratividade econômica. Ou seja, encontra-se o custo médio ponderado através da média ponderada das taxas de custos de diversas fontes de capital que existem dentro da estrutura de capital.
Ou seja, a estrutura novamente é o nosso balanço patrimonial, é o DRE, são os elementos que compõem a estrutura de capital da nossa empresa, tá certo? Vou fazer uma média de tudo que existe. Ainda de acordo com o Gitman, o custo médio ponderado de capital é feito através da multiplicação de custo específico de cada forma de financiamento pela sua proporção de estrutura de capital da empresa e somamos os valores ponderados. Então, depois da multiplicação, a gente soma. Tá? É o que ele quer dizer. Olha a grande fórmula aí, pessoal. Então, o custo médio ponderado de capital, ele é representado pelas seguintes fórmulas. Aqui eu escolho duas delas, representada por diversos autores. Tá? Nós vamos utilizar hoje a que está em vermelho, certo? Isso não quer dizer que a que está em negrito e na cor preta, a gente também não deve utilizar. Tudo depende da hora e do momento, tá bom? Para os dados que a gente vai utilizar aqui, exemplificando, a gente vai utilizar a fórmula vermelha, tá certo? Muito, muito, muito utilizada aqui no nosso país, tá bom? O WI é a proporção da dívida de longo prazo, o QI é o custo desta dívida, o WP é o custo a proporção das ações preferenciais, o KP é o custo dessas ações preferenciais, o WS é a proporção das ações da estrutura de capital ou ações ordinárias, o KR ou KN, tá bom, pessoal? É o custo do lucro retido ou custo de novas ações ordinárias. E quando eu tenho um WI mais o WP mais o WS igual a 1, é algo extremamente positivo para a empresa. Ou ainda o WI mais o WS. Bom, identificamos então aqui o que se refere a cada elemento da nossa fórmula através da nossa legenda e vamos aplicar essa ela te falou. Olha lá, o custo do empréstimo foi 10,997. Então, eu venho aqui, ó, e só faço essa multiplicação, pessoal, ó, 40% de 10,97. Vai dar 4,40. Vale ressaltar que esses meus valores estão arredondados, tá? Na casa decimal, com 9 casas, tá certo? Então, foram feitos cálculos para chegar nesse número com 9 casas decimais e eu fiz o arredondamento aqui para dar 4,40, como também para dar 60% de 12,180, 7,31%, tá certo? Totalizamos, então, desse 100% da estrutura do meu capital, 11,71%. A conclusão disto é que o custo médio ponderado de capital da empresa BTV é de 11,71%. Tendo em vista este fato, a empresa deveria acertar todos os projetos que não modificam o risco da empresa, porque cujo valor atual líquido dela descontado é de 11,71%. Seja igual ou maior que zero e cuja taxa interna de retorno dela seja maior ou igual a 11,71. Então, percebam que o custo médio ponderado de capital, ele nos dá uma visão extremamente interessante, fácil da gente calcular, porque é só a gente usar a porcentagem em relação ao custo que a gente obtém, e a gente já consegue entender, então, qual será o valor deste custo de capital. Ou seja, pessoal, para que serve tudo isso? O custo médio ponderado de capital, ele aceita a volatilidade do mercado, ele aceita mercados inflacionários, tá? Ele vai calcular a estrutura de capital dessa empresa. Então, se você for um gestor financeiro através da controladoria ou através da análise fundamentalista do mercado acionário, nós conseguimos identificar através do balanço patrimonial da empresa já o custo de capital dessa empresa. A gente consegue fazer esse cálculo muito tranquilo. Eu pego lá os empréstimos, de repente, de longo prazo dessa empresa, e primeiro eu identifico quais são essas fontes de financiamento da empresa, né? Quais são as dívidas que essa empresa possui e o quanto isso pode me representar de custo. Como que eu vou saber isso? O quanto o banco está te cobrando de custo, tá certo? O mesmo com as ações.
eu tenho lá 60% das minhas ações no mercado acionário, o quanto isso custa para mim neste momento, né? Com taxas administrativas, com retenção de imposto de renda, né? Quanto isso custa? Então, tem lá uma taxa que vai custar para você. Tá? E aí a gente consegue, de fato, fazer, então, uma média ideal para a empresa e identificar se vale a pena a gente continuar indo por esse caminho, investindo nesse caminho, nesse valor acionário, com esse tanto de empréstimos, né? E tendo uma taxa interna de retorno aí, que é o que a gente obtém com WACC, um valor extremamente positivo, de 11,71. Aqui estão as referências de todos os principais autores que nós utilizamos, autores que eu gosto muito, tá? Todos eles são muito legais, vale aí como uma referência em relação aos princípios da administração financeira, o Gitman, o Hoje, o Lapone com projetos de investimentos e o Lencioni também com esses modelos de precificação, tá certo? Então, pessoal, finalizamos hoje com o custo de capital Sistema CAP em WACC. Segue uma tarefa para vocês, sigam as fórmulas que nós estamos mencionando aqui nos slides, tá? Para a elaboração das questões propostas aí como exercícios de fixação, tá certo? Até mais.